Essa gravação. Bom, então, olá, uma boa noite, uma boa tarde para o CEP lá na Califórnia, para o Departamento de História da PUC do Rio. Isso é um prazer enorme, né? É um prazer inenarrável, né? Como a gente diz, conseguir fazermos a nossa tradicional conferência, presença, mesmo que virtual, do Hans Ulrich Bumbras, está aqui junto conosco, né? Uma tradição de mais de 40 anos, né, que o CEP vem à PUC, né, todo mês de setembro, final de agosto, início de setembro, em geral. E dessa vez não podia ser diferente, não havia condições, óbvio, de trazê-los, todos vocês sabem por quê, não é? Mas ele gentilmente aceitou fazer essa palestra para nós virtualmente, mantendo essa tradição do encontro, mantendo essa nossa amizade, né? essa cooperação já infinita, né? De décadas. Né? Então, eu não vou apresentar o Bumbras a vocês, mas isso não tem nenhum sentido. Né? Um professor muito querido de todos nós, né? Está aposentado e trabalhando mais do que nunca no seu escritório na Universidade de Stanford e pelo mundo inteiro. E essa noite ele vai nos fazer uma palestra, vai nos trazer uma palestra sobre a estética filosófica, o valor existencial da música, a história da recepção de Mozart como um estudo de caso. Né? O nosso procedimento vai ser o tradicional, né? O CEP vai apresentar sua fala, depois nós vamos passar para uma fase de perguntas, mas nós temos uma restrição muito definida de tempo, né, para nós aqui no Brasil, horário de Brasília, né, nós temos que terminar às 9 horas, né, porque ele lá, às 7 horas, tem que sair, porque vai viajar, em suma, tem que encerrar, temos essa restrição do horário. Né? Vou fazer um teste COVID, tudo, né? É difícil ter uma hora e tenho que fazer hoje na noite. Bom, então, como sempre, né, também muito tradicional, mas agradeço ao Marcelo, a Maísa vai nos juntar poucos momentos, e a PUC, né? A minha tradicional PUC, my home away from home, my intellectual home away from home. A iniciativa de continuar com a minha presença, ao menos virtual, né? Lá no Rio de Janeiro, que na verdade tem um status de crise para mim, né? Já levo 2 anos sem voltar ao Rio de Janeiro e em realidade uma coisa biográfica, quase a minha continuidade biográfica talvez mais estendida, né? Desde o 77, agosto, setembro de 77 foi a PUC a primeira vez, e desde então não houve nenhum ano sem estar lá fisicamente presente, até COVID. Então, já agora, neste momento, eu levo 2 anos sem voltar ao Brasil, e ontem, no jantar do domingo, a Ricky, minha mulher, falou, né, que isso realmente, para mim, tem um status de crise, né, de crise de não voltar ao Brasil. Queria dizer que estou contente de continuar ao menos virtualmente, e agradeço a presença virtual de todos vocês, né, amigos, ex-alunos, colegas, etc., mas tudo isto com a esperança que é quase um pouco fora de moda hoje em dia de voltar fisicamente, né, que eu continuo sentindo, e não por causa da teorias de presença, mas, por exemplo, devo dizer que é verdade, né, que decidi de já não voltar tanto à Europa, porque por primeira vez na minha vida em Califórnia, que faz 31 anos, não, 32 anos quase, comecei a sentir o ritmo das estações da Califórnia, né? Que como eu viajava tanto, costumava viajar tanto, nunca teve um sentimento da transição da primavera ao verão na Califórnia. Então, vou ficar mais aqui, mas voltar ao Brasil, ao contrário desse, um grande desejo, voltar fisicamente, né? E vamos ver se existe essa possibilidade. Agora, o tópico que propus para seminário, para a palestra de hoje, é bastante fora do normal para mim, né? Porque
eu sou uma pessoa pouco culta na música clássica. Na verdade, gosto muito do Mozart, como todo mundo, né? Mozart, a popularidade mundial do nome de Mozart é uma coisa, é uma verdade estadística, é o nível de Coca-Cola. Não existe nenhum gênio, artista, filósofo, escritor que tenha este nível. Então, para uma pessoa pouco culta na música como eu, é típico que goste muito do Mozart. Então, o que vou apresentar não vai ser uma apresentação, uma exposição de um especialista, mas ao menos ao mesmo tempo, e eu acho que foi um pouco com resistência do Marcelo, é o tema que neste momento mais interesse tenho, mais interesse intelectual, interesse existencial, e basicamente por 3 razões, né? Em primeiro lugar, tenho aquele projeto, sempre tenho um projeto de longo prazo de escrever um livro, e aquele projeto, como muitos de vocês sabem, né, por exemplo, num seminário que a gente fez virtualmente em Lisboa, é uma fenomenologia da voz humana. Fenomenologia no sentido da voz humana, no sentido do Roland Barthes, le grain de la voix, o grano da voz. Que não tem nenhum interesse na voz como mídia, como instrumento de expressar significados. Isto é realmente banal, mas o que faz de uma voz uma coisa sexy, por exemplo, atraente ou repulsivo, né? Como a gente constitui espaço como a voz. Esse é um tema que é muito importante, e claro que se a gente fala da música, eu vou falar disto, o fundo, a origem da música, do que a gente chama música, é a voz humana, sem dúvida nenhuma. Então, neste sentido, Mozart, neste sentido, a música tem um valor novo no meu pensamento hoje, valor novo para mim. Mas, em segundo lugar, e por isso fez aquela diferenciação entre valor existencial da música e estética filosófica, né? Eu nem sei exatamente porquê, mas desde há um ano, talvez tinha que ver com Covid, não sei. Acho que, de um lado, a tradição da reflexão filosófica sobre a estética, sobre a experiência estética, que começou no século XVII, tem uma riqueza conceitual inacreditável. A gente vai falar disto hoje, mas, ao mesmo tempo, devo dizer que me satisfaz cada vez menos se estou pensando se todas aquelas contribuições realmente conseguem falar do valor da impressão existencial da música, né? O que a música na vida da gente, né? Sobretudo, e isso vai ser quase o leitmotiv, o motivo central desta apresentação, desde o século XVIII tem posições fantásticas, complexas, que sem dúvida merecem pena de ser estudadas, mas se eu me estou perguntando que se realmente consegue captar o que é o momento de ouvir uma sinfonia, uma ópera, mas também uma música popular, acho que não. Não é o mesmo tema de aquele da fenomenologia da voz humana, mas existe um cruzamento. E, terceiramente, que existe também um impulso autobiográfico, né? Continuo prometendo não vou fazer, que nunca vou escrever uma autobiografia. A minha idade, e se você conhece várias editoras, já existe, cada semana recebo uma proposta de uma autobiografia. Em primeiro lugar, acho que seria uma autobiografia completamente chata, porque desde, não sei, 60 anos, estou fazendo a mesma coisa cada dia, né? Me levanto muito cedo e trabalho todo dia, e logo vou à cama bastante exausto. Não se presta para uma biografia, para uma autobiografia. Mas aquele tema particular e aquela escolha de Mozart tem uma inscrição, um impulso biográfico, autobiográfico, porque a minha cidade natal na Alemanha, no norte da Baviera, no sul da Alemanha, é a cidade universitária clássica, tipo Heidelberg, tipo Tübingen, que se chama Würzburg. E aquela cidade leva tendo desde 100 anos, no verão, um festival Mozart.
festival Mozart que não é muito conhecido. Não é como o festival de Bayreuth, que é muito perto de Würzburg, de Bayreuth sobre Wagner, que tem uma ressonância mundial. Não. Aquele festival Mozart é uma coisa boa, mas uma coisa local, mas na minha lembrança, as primeiras lembranças que eu tenho de experiência estética, do que a gente chama experiência estética, quando eu tive 5, 6, 7 anos, nos anos 50, meio dos anos 50, eram concertos naquele festival de verão de Mozart na minha cidade natal. E tanto ritualisticamente de estar sentado lá, né, para um cara de 5 ou 6 anos, sem se mover, mas ao mesmo tempo o impacto daquela música, gostar daquela música sem saber muito bem com a música clássica, biograficamente, talvez como um impulso do meu pensamento, talvez até como um impulso de escolher ciências humanas para estudar como profissão, era importante. E neste sentido, o que estou apresentando hoje, basicamente, eu nunca vou repetindo, lendo palestras já dadas, mas a origem da minha apresentação foi, em efeito, uma palestra de fechamento daquele festival de Mozart na minha cidade natal no junho passado, porque foi o 100º festival de Mozart. Eu acho que a administração da cidade achava que era bom trazer alguém nascido naquela cidade para fechamento, né? Então, mas devo dizer que a minha incompetência, a falta de competência musicológica e de cultivação de música tão pequena que talvez nunca teria ousado falar sobre Mozart, sobre música clássica, sem aquela iniciação. Agora, quem ou qual é Mozart para mim? Desde aquele ponto de vista biográfico, né? Muito ingenuamente, Mozart para mim são 3 coisas muito difíceis de diferenciar. De um lado, eu tenho uma tentação em qualquer língua de associar com Mozart aquela doçura dos sons, mas também dos sentimentos que aquela música vai disparando. E, sobretudo, Mozart como compositor de música vocal, né? Eu me lembro poucas vezes de peças de música, mas, por exemplo, quando estou ouvindo de Notte di Figaro, né? Voi che sapete. Tem uma vontade enorme de acompanhar, né? Uma vontade enorme de acompanhar que não tenho. Uma música de Beethoven só tem uma ópera, mas uma música de Wagner, etc., etc., é que até não tenho tão fortemente, muitas vezes, com música popular, né? Ou de um ritmo completamente diferente do Don Giovanni, né? La ci darem la mano. Sempre, I want to sing along. Né? Aquele impulso que está conectado com aquela doçura. Uma doçura que, incorporando aquela música, é um gosto enorme para mim, e não só a música vocal, né? Por exemplo, quando estou ouvindo a Kleine Nachtmusik, a pequena música de noite, né? aquela peça sinfônica muito breve, tenho ganas de mover o meu corpo, né? como se fosse o diretor da orquestra, né? Nem sei como se faz, mas aquele impulso de dançar, de mover o corpo, de acompanhar cantando, muito forte. Ao mesmo tempo, e sem que isto estaria completamente separado da doçura de Mozart, também existe o Mozart da chave menor, né? O Mozart do famoso Requiem, o Mozart da segunda parte de Don Giovanni, né? Que para mim sempre está trazendo uma imaginação, né, relativamente precisa, a minha impressão, da infinidade do universo, né, e da solidão naquele universo, né? Aquele Mozart, por exemplo, o Requiem, claro, oficialmente, ritualisticamente, sobre a morte. Mas, para mim, o Requiem, a beleza do Requiem também, tem que ver com
são aqueles momentos quando, sem poder resistir, estou imaginando aquela solidão individual, né? mas também humana no universo. E tem um terceiro elemento que para mim está completamente ligado a Mozart, que não é sobre o nível da minha experiência da música, mas pensar que aquela obra que para mim é única, né? que Mozart é realmente existencialmente importante para mim, é produto não só de uma vida breve, né? Bastante breve, ele morreu aos 37 anos, mas de uma vida completamente falida. Né? Por isso estou realmente, a maioria de vocês vão conhecer aquele filme fantástico, acho, né? Muito bem documentado, Amadeu. Mas eu tenho visto infinitas vezes aquele filme Amadeu, porque existe aquela tragédia, às vezes tragicômica, né? De uma vida completamente falida. Qualquer decisão que ele fazia era ruim para ele, para a sua família, né? Até para a sua música, mas que a matriz de aquela obra que encontro completamente incomparável, né? Mas quero sublinhar incomparável no sentido existencial, né? Recentemente tivemos na minha família, eu tenho 4 filhos, até com netos, uma discussão se houve alguém na família que se poderia imaginar a sua vida sem música. E horrível eu admitir que foi o único a dizer, talvez sim. Talvez eu poderia viver sem música, poderia imaginar de viver sem música. Já sei que é muito ruim dizer isso, mas é verdade. E logo meu filho mais grande me lembrou, mas Mozart para vocês que não. Então poderia dizer paradoxalmente, né, que talvez poderia conseguir viver, imaginar viver sem música, mas realmente talvez tinha que ver com aquele princípio, começo tão cedo na minha vida, imaginar uma vida sem Mozart. Todo síndrome Mozart, para mim, muito difícil. Então, como já falei, a coisa que talvez mais me interessa é aquela inadequância entre a grande tradição da filosofia estética, da reflexão filosófica sobre a experiência estética, sobre a experiência da música em particular, de um lado, e aquela vivência, aquele viver a música do outro lado. E que vou fazer na primeira parte, na parte mais estendida da apresentação, e neste sentido não é uma apresentação sobre o Mozart, não é uma apresentação sobre a estética da música, mas eu vou começando no século XVII, vou brevemente descrever 11, não menos que 11 posições na estética da música, que são bem diferentes. Mas aquela série cronologicamente apresentada, a primeira parte, a parte mais estendida da apresentação, não vai levar hegelianamente a uma solução, dizendo que aquela série se está aproximando cada vez mais aquele valor existencial da música. Ao contrário, eu acho, isso vai ser a segunda parte, que o que realmente a gente pode observar, e talvez não só em relação à música, mas hoje estou falando da música, existem 2 tipos de aproximações filosóficas à estética profundamente diferentes. Eu nunca tinha conseguido fazer aquela distinção, né? De um lado, e desde o início, Kant, Hegel, etc., existe uma estética mimética, quer dizer, uma estética que basicamente está pensando que qualquer experiência estética, inclusive a música, estão representando alguma coisa. Adorno, mais tarde no século do século XX, vai dizer que, neste sentido, existe um paralelismo entre Hegel, filósofo, e Beethoven, um músico, compositor do outro lado. Os dois estão representando a complexidade do mundo. Mas isto bem diferente de uma aproximação que também existe, que não existe uma mediação, né, que está associando experiência estética e, sobretudo, a música, é uma coisa que o Goethe,
que foi o primeiro que articulou isto, associa com força de vida, com força vital. Com uma força vital que não tem absolutamente nada a ver com mimética, com representação, né? Então, o que vou tentar fazer para me aproximar uma explicação de aquele fenômeno existencial da música de Mozart, e para dizer alguma coisa que centrada em Mozart, mas que talvez acho que seja já não o começo de uma nova estética da música, mas talvez uma coisa melhor, né? Seria dizer que aquelas duas aproximações à estética da música não somente são alternativas, no sentido que se pode dizer existe uma, existe outra, então a gente pode usar as duas, elas têm uma certa articulação histórica. Não uma articulação histórica na história do discurso da estética filosófica, mas uma articulação histórica na história da música. E acho que precisamente estão cruzando no tempo da vida de Mozart. Se poderia dizer que talvez entre um pouco a famosa Sattelzeit do Koselleck, não tem que ver com imagem histórica do mundo, mas entre mais ou menos 1780 e 1820, 30, se estão cruzando. E a minha tese vai ser que realmente, sem o saber, a música de Mozart participa, não representa, participa nos dois princípios, né? Naquele princípio de mimética, uma música que quer ser, ele queria, sobretudo, as suas óperas ser mimética do seu tempo. Não mimética do conteúdo da ação da ópera, não mimética do seu tempo, mas, ao mesmo tempo, ele tem aquela força vital na sua música, né? Aquela força vital que dispara aquela vontade de acompanhar cantando, mas de acompanhar com o seu corpo. E talvez, não sei, mas talvez, historicamente falando, ele seja o único grande compositor na cuja obra as duas dimensões coexistem. As duas, não se poderia dizer que estão muito bem mediatizadas, não, ele nunca fez o esforço de mediatizar. Eu acho que ele não tinha consciência daquela dupla dimensionalidade, mas de fora se pode dizer que aquelas duas possibilidades existenciais da música coexistem na obra de Mozart, o qual nos permite, no final, talvez, dizer por que tem aquele fascínio especial, né? Até o grau de reconhecimento de tão popular como a Coca-Cola. Beethoven não é tão popular como a Coca-Cola. Ao mesmo tempo, talvez ajuda a formular, não uma fórmula, mas o começo de uma aproximação, o valor existencial da música, não só da música de Mozart, não só da música clássica, além da tradição da filosofia estética, né? Bom, como está fazendo mais calor, vou aproveitar para já estar somente em t-shirt e todo mundo segue mais ou menos bem. O ritmo vai funcionando. Mas agora Ótimo. não tenho começado, mas tenho uma impressão, né? Como eu não tenho tradição de falar disto nem na PUC, nem em outro lugar, mas todo mundo sabe, mais ou menos, agora vai realmente começar, né? O que vou começar, e isto é relativamente complicado, são 11 posições, realmente, 11 por uma casualidade, na história da reflexão estética, não só sobre a música, mas sobre toda a música, para identificar. Eu fazia isto no início para ver se existia uma aproximação hegeliana, né? Cada vez mais perto, que não existe, mas para realmente elaborar mais conceitualmente aquelas duas dimensões. Bom, fazendo isto, em primeiro lugar, difícil, né? Vocês devem tomar notas, eu tenho
algumas citações em alemão que vou traduzir mais ou menos, mas é complexo, vai ser complexo. É importante se dar conta, e normalmente as pessoas não se dão conta, que o que a gente chama a experiência estética, né? Por falta de uma melhor expressão, eu acho que já experiência, né, seria experiência no sentido alemão de erleben, né? Mas bem, viver que não inclui necessariamente conceitualidade. Porque a gente, ao menos no alemão e inglês, se você fala experiência, você pensa que uma coisa sempre digerida, né? Processada por conceitos, mas a música a gente normalmente não está processando por conceitos. Em todo caso, falando de história conceitual, né? A primeira vez que se falou de estética não foi no grego antigo, né? Existe a palavra eistesis, né? Que tem um valor exatamente de percepção, como a gente diria hoje, física. Mas a palavra estética foi por primeira vez inventada no ano preciso, 1734, por um jovem pesquisador, pensador alemão, na sua tese de magistério, nem uma tese de doutorado, na Universidade de Halle, que então é uma universidade importante, perto de Leipzig. Ele fala por primeira vez de estétis, adjetivo, e da estética. Claro que está prestando uma palavra grega, mas a primeira vez que se fala de estética foi, não tem que ver que eu tenho nascido na Alemanha, mas é uma palavra alemã que se inventa no século XVII. Agora, para que se inventa? O Baumgarten, que é o nome do cara, jovem, né, que escreve em latim e bem claramente diz que existem certos fenômenos, que são muito poucos fenômenos, que estão obrigando, que estão impondo a gente uma simultaneidade entre experiência conceitual e, ao mesmo tempo, sentimentos físicos quase, que a gente não pode processar, que a gente não pode traduzir em semântica, em conteúdos, em significados, né? Ele fala literalmente simultaneidade, uma simultaneidade entre as duas coisas. Tudo bem, né? Por exemplo, para facilitar, ele usa a recitação de um poema. E claramente, na recitação de um poema, se você conhece a língua, você vai perceber um certo conteúdo, né? Às vezes, na poesia moderna, bastante difícil, mas você sempre vai ter uma impressão de uma semântica, mas, ao mesmo tempo, você está exposto ao ritmo do poema, à prosódia, né? Aos rimos, etc., etc., que eu acho, pessoalmente, tem muito pouco a ver com o conteúdo, né? Sempre se fala que a prosódia vai sublinhar, clarificar o conteúdo, eu acho que não, mas tanto faz. Né? O que o Baumgarten está sublinhando é a simultaneidade. Agora, o que eu quero enfatizar como ponto de partida, o que ele diz que aquela simultaneidade é uma exceção, é uma consequência histórica do que a gente chama, no século XVII, sobretudo, a idade da racionalidade, né? Então, quer dizer que, sem a idade da racionalidade, aquela coisa da simultaneidade entre sentimentos e conceitos é uma coisa completamente normal. Mas que era a racionalidade? A racionalidade, a racionalização no sentido do século XVII, ainda sem todas as projeções políticas do iluminismo, era realmente de eliminar qualquer coisa que era sentimento emocional, sentimento físico da vida cotidiana, do trabalho da vida cotidiana. Até hoje, quando a gente fala assim, não seja tão emocional, né, numa discussão política
ou quando se acusa um orador político de seduzir as pessoas, não com argumentos, sempre se trata de eliminar, uma coisa boa, eliminar sentimentos, né? A participação corporal e física de uma interação de trabalho cotidiano, né? Até um trabalho antigamente chamado de proletário, você usa o seu corpo, mas você talvez sinta dor no seu corpo, mas a maneira de trabalhar não vai contar com sentimentos, né? E aquela eliminação de sentimentos é a razão por que, de repente, certos objetos, como um poema, que estão impondo aquela simultaneidade entre sentimento e conceitualidade, são a exceção. Fica claro, né? Antes do século, do primeiro século XVIII, não teria sido a exceção. Fica claro isso. Nesse sentido, acho importante realmente dizer que só a partir disto, um cara como Baumgarten tive uma razão de dizer, não, é uma coisa particular, né? Merece a pena escrever uma dissertação sobre isto. Fica claro, antes, aquela simultaneidade não era específica da estética. E como era exceção, o Baumgarten já fala só uma vez na sua dissertação da famosa autonomia daquela experiência. Ele quer dizer com autonomia que não participa, existe, tem uma legitimidade, tudo bem, o poema pode ser muito lindo, mas está fora da cotidianidade, está fora do trabalho cotidiano, fica claro isso. Isso é a base daquela autonomia, né? E desde o início, Baumgarten fala sobretudo da poesia, mas naturalmente ele está pressupondo que a música também pertence àquela fenomenalidade, né? Que a música também, sempre necessariamente, ele acha, sobretudo música vocal, contém semântica, contém significado e contém um impacto corporal sobre o sentimento. Ao mesmo tempo, e isso seria já a segunda posição, é interessante que aquela discussão na Alemanha começa com uma discussão quase ontológica. Ontológica no sentido de que o Baumgarten se está concentrando no objeto, né? Aquele objeto que vai disparando a experiência estética. A discussão, ao mesmo tempo, na França e na Inglaterra, também primeira parte do século XVIII, está muito mais concentrada na mesma experiência, né? Por exemplo, alguns de vocês vão conhecendo, né, desde o final do século XVII, inícios do século XVIII, na França, tem quase uma explosão das diferenciações semânticas do conceito goût, gosto. O conceito goût, de repente, é muito central. A primeira vez que a gente diz, não, o juízo conectado ao goût é diferente dos outros juízos. Então, e na França, naquele momento, também se fala muito de je ne sais quoi, un je ne sais quoi, né? Paradoxalmente, aquele je ne sais quoi, eu não sei que coisa, aquele je ne sais quoi se torna um conceito. O je ne sais quoi, ao redor de 1700 na França, é a palavra, o significante para aquela experiência recentemente descoberta que é especial. No contexto inglês, tem, se gostariam de ler historicamente, né, um ensaio absolutamente maravilhoso do David Hume, de 1757, sobre the standards of taste. O Hume também está sublinhando que é uma coisa nova, que antes não tinha existido, aquela coisa, aquela importância do taste, do gosto. E ele fala, a gente ainda não tem critérios para o taste. A gente não consegue fazer um juízo bem fundado, né? Que existe uma centrifugalidade de juízos, e ele acha ainda que é interessante que isto provavelmente existe por razão de ser muito novo. As pessoas continuam fazendo juízos de aquele tipo,
né? Então já vão desenvolver critérios e vão ter mais segurança fazendo isso, né? Então, Hume, no seu ensaio, que é maravilhoso, tem uma consciência de isto ser uma coisa nova. Fica claro até agora. Agora, a primeira posição realmente filosófica, né? Você pode dizer que o Baumgarten é o início, mas eu acho que realmente que as poucas coisas que dizia sobre Baumgarten, o mérito histórico, é tudo que aquela dissertação vai trazendo. Mas logo no chamado idealismo alemão, realmente uma explosão de posições de um nível muito alto, muito complexo, sobre a estética, né? Realmente é novo, né? Quando o Kant, uma última obra grande crítica dele, né, escreve a terceira crítica, que hoje em dia muitas vezes se chama em breve a estética do Kant. Não, o problema não é a estética, o problema é o juízo. Que entre a primeira crítica e a segunda crítica, ele se dava conta que faltava alguma coisa. Mas realmente na recepção da terceira crítica, que já dos anos 90, né, do Kant, 1790, acho, na recepção da terceira crítica, uma recepção que as pessoas estão lendo como estética. Né? O que quero sublinhar historicamente é que, ao redor de 1800, era ao mesmo tempo uma reflexão filosófica, de repente muito intensa, mas ao mesmo tempo ainda nova. Né? E também é interessante que aquele momento, o Mozart está morrendo em 1793, né? O Mozart e Beethoven provavelmente, não se pode documentar, tiveram um encontro ao menos em Viena, teria sido 1790, no mesmo ano que o Kant está escrevendo a terceira crítica. Né? Acho como Marcelo e outros de vocês sabem, tem uma obsessão com aquelas coincidências cronológicas, é muito forte, né? Aquele momento de uma produtividade tanto na produção da música, mas ao mesmo tempo na reflexão estética. E a reflexão estética não necessariamente se está aproximando disso. Só para lembrar, né, Kant se refere tanto a Baumgarten como a Hume. Se refere ao Baumgarten no sentido que Kant está desenvolvendo aquele motivo de autonomia. Quando Kant fala do interesse freies, desinteressado, wohlgefallen, prazer desinteressado, ele, como já vocês têm ouvido 1000 vezes, não quer dizer que as pessoas não têm interesse, ele quer dizer que é um interesse completamente separado da sua vida diária. Ouvir música, ouvir muito música, performar música não tem nada a ver com seus ingressos financeiros, por exemplo, não ajuda com seu prestígio, né? É desinteressado e é exatamente a mesma ideia que tem o Baumgarten quando fala da autonomia. O Kant também fala autonomia. Mas, ao mesmo tempo, se está aproximando a Hume dizendo que, não dizendo como dizia Hume, as pessoas provavelmente vão desenvolver critérios. Não, Kant está dizendo que para juízo estético não existem critérios objetivos, nem qualitativos, nem quantitativos. Não existe. Né? É interessante, em comparação com o Hume, 40 anos mais tarde, que isso nunca vai existir. Mas, isso é interessante, ele fala, ao mesmo tempo, existe uma erreichung. A gente quer captar o juízo de outro. A gente sabe que se você é torcedor do Flamengo, que não todo mundo gosta do Flamengo, não todo mundo gosta do Neymar, mas se você gosta do Neymar, é muito difícil realizar que outras pessoas não gostam, né? E você sempre quer não convencer, mas dizer, mas olha, veja bem que ele está jogando muito bem, ou está jogando muito ruim, que também seria um juízo estético, né? Acho interessante o que fala Kant, acho que corresponde exatamente à minha... Eu sei que há pessoas que gostam um pouco do Mozart, mas é muito difícil para mim realizar. Eu posso realizar sociologicamente, mas esteticamente não consigo.
captar. E Kant escreve isto. E, finalmente, o Kant tem aquela coisa, de novo, tipo Baumgarten, que o conteúdo da experiência estética, e ele fala, que é interessante, né, que é uma relação bem proporcionada entre sentimentos e significados, né? E ele fala isto de que é interessante para mim, para o meu trabalho, o estímulo. Né? Uma estímulo bem proporcionada, uma relação bem proporcionada, como fala Baumgarten. Não tem que ser a mesma, não tem que ser 50%, 50%, mas uma boa relação entre sentimentos, entre uma reação física e uma relação semântica. Mas, interessantemente, para nós, quando Kant fala da música, está dizendo que se a música, estou traduzindo a da terceira crítica, a música vai iniciando sentimentos muito fortes, mas diferente da poesia, né? Se está referindo a Baumgarten outra vez, não deixa nada para o pensamento. Não deixa nada para o pensamento. Quer dizer que a poesia deixa alguma coisa para o pensamento. A poesia tem a prosódia, tudo bem, a prosódia produz uma certa emoção, mas a música não deixa nada para pensamento. Não sei se ele tem razão, mas, em todo caso, ele vai dizer, neste sentido, a música é uma coisa do Genuss e não da cultura. Ele fala a música é uma coisa importante do prazer, mas a música, ele fala explicitamente não um fenômeno cultural, porque não deixa nada para pensar, porque não tem semântica, não tem conteúdo. Estou sublinhando isto, dizer que naquela posição realmente do início da estética, na terceira crítica maravilhosa do Kant, mas não tem lugar para a música, não tem lugar para a música. O tratado mais popular, que mais impacto teve no idealismo alemão sobre o século XIX, sobretudo na Alemanha, não só na Alemanha, são as cartas sobre a experiência estética do Schiller, do dramaturgo, do autor Schiller, que ao mesmo tempo tem um talento filosófico considerável. Agora, o Schiller, infelizmente, mas interessantemente, ele não fala da música, né? Nos 28 cartas sobre a experiência estética, ele fala, às vezes, a palavra música ocorre, mas o Schiller nunca desenvolve nenhuma vez a música. Mas o que é interessante é que a gente poderia ligar com a música, e talvez foi a razão para o impacto. O Schiller tem uma hipótese sobre a função política da experiência estética. Eu tenho as minhas dúvidas se a experiência estética deve ter uma função política, consegue ter uma função política, mas o Schiller talvez seja o primeiro que fala de uma coisa assim no momento das revoluções burguesas, né? O Schiller diz que a experiência estética prepara uma situação onde as pessoas conseguem imaginar e logo criar uma bela comunidade, eine schöne Gemeinschaft. Isso é muito lindo no alemão dos anos 90. Não uma comunidade ideal, mas ele fala uma bela comunidade. Infelizmente, só existe essa expressão e ele nunca desenvolve o que seria a beleza daquela comunidade. Talvez ele está dizendo quer dizer uma sociedade justa, mas tem uma qualidade estética. Bom, próxima posição, já quarta. A próxima posição é o Hegel. E quando se fala da estética no Hegel, normalmente se vai esquecendo, claro, que são aqueles tratados enormes, né, que uma Vorlesung, a classe que o Hegel dava em Berlim, na universidade hoje em dia chamada de Humboldt, em 1826. Aquele o texto da estética de Hegel. Quando a gente fala da estética de Hegel, uma transcrição da sua aula magistral do ano de 2 semestres, 1826, mas é importante se dar conta
que na mitologia básica da filosofia do Hegel. Né? Quando falo mitologia, falo da unidade originária entre matéria e espírito. Né? Logo, o espírito se separa e vai voltando, na final da história, uma unidade como a matéria, mas uma unidade já secundária, unidade capaz de se reconhecer, de se conceitualizar. Né? E com toda a modéstia, o Hegel achava que isso tinha acontecido na sua filosofia. Mas o feito, poucas vezes mencionado, que na estética do Hegel, o apogeu da estética é no século V antes de Cristo. O apogeu da estética de Hegel é a escultura grega antiga, a escultura do século V. Porque se pode dizer que depois disto, a importância da experiência estética na reflexão de Hegel é cada vez menor. Né? Quando avança o tempo, a histórica é cada vez menor, e quando fala das experiências estéticas do seu tempo, quando ele fala da música, quando ele fala da poesia do seu tempo, sempre fala que é subjetivo demais. É subjetivo demais. Quer dizer que, naquele momento onde a reunião entre a matéria e o espírito está acontecendo de novo, mas com um nível de reflexão, né? E, de uma certa maneira, seria o mesmo preconceito, a mesma razão, a mesma perspectiva do Kant. Como não tem conteúdo, como não tem conceitualidade, não consegue contribuir à importância, ao fechamento da história. Fica claro isso? Né? Quando o espírito se separa, o Hegel fala que talvez aquelas esculturas, a grandeza daquelas esculturas do século V seja uma primeira aproximação do espírito como a matéria. Mas ele diz que aquelas esculturas não têm conceitualidade. E como não tem conceitualidade, já depois, já tem cada vez menos importância. Quer dizer que, ao contrário do Schiller, e semelhante ao Kant, Hegel não tem lugar para a música. O que é interessante, não sistematicamente muito interessante, mas acho interessante como um detalhe, que o Hegel observava que muitas vezes compositores importantes podiam ser muito jovens, mas isto para o Hegel confirma o seu juízo negativo sobre a música. Né? Se é possível ser tão grande como jovem, como compositor, como músico, então isto prova que a música não tem conteúdo filosófico. E quando aquela cita da estética do Hegel, quando ele fala o talento musical muitas vezes se vai anunciando na juventude, quando a cabeça das pessoas é ainda vazia e até os seus sentimentos ainda não estão desenvolvidos. É possível observar uma virtuosidade muito grande na composição e apresentação musical, ao mesmo tempo com uma precariedade, uma pobreza extrema no espírito. E como no tempo do Hegel, Mozart já começou a ser canonizado, né? Muitas vezes estou pensando, talvez se está referindo a Mozart, aquela vida falida de Mozart, ao mesmo tempo, aquela produção tão... Isso poderia ser Mozart, em todo caso. Fica claro, mas, de novo, mesma coisa que com Kant, Hegel não tem lugar na sua estética para a música. Agora, até agora, se pode dizer que no idealismo alemão, o grande começo da estética filosófica fala da música, mas não consegue dar um lugar sistemático à música. Né? Não tem uma resposta, nem muito menos, que pergunta o valor existencial da música. Fica claro isso. Eu não estou dizendo que a estética é uma coisa fantástica, como a terceira crítica do Kant, mas não tem lugar. O Schiller, que fala de uma coisa daquela bela sociedade, que a gente talvez poderia associar com a música, ela não fala da música.
Nesse sentido, eu queria sublinhar que a próxima cita, é uma cita breve, do último Goethe. Né? Goethe morreu, um grande clássico alemão, em 1831, e a cita das suas conversas com seu mais ou menos secretário Eckermann, do ano 1828. E Eckermann está tomando notas. E o Goethe diz lá uma coisa seguinte, completamente diferente. Né? Estão concentrando uma tonalidade bem diferente da tonalidade do canto, tonalidade do Hegel. Ele diz que outra coisa poderia ser o gênio, que aquela força produtiva que produz feitos, feitos, realmente. Feitos que têm direito de se apresentar diante de Deus e a natureza. Feitos também que têm consequências na história, feitos também que têm uma certa permanência. E logo disse que todas as obras do Mozart têm aquela força de produzir feitos. Não é muito claro o que quer dizer. Uma força procriadora, usa a palavra que normalmente se usa para procriar sexualmente, procriadora, uma força que se vai continuando, e acho uma força que no caso de Mozart ainda não está exausta e vai continuar durante muito tempo. Não estou dizendo que isto seja a descrição conceitual mais diferenciada e profunda, né? Mas eu acho interessante no sentido histórico, uma tonalidade completamente diferente. Falar de música assim não tem absolutamente nada a ver com a maneira de canto do Hegel, do Schiller, falar da música. Acho que não fala da música. E acho interessante que só 14 anos mais tarde, né, o Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, no seu livro talvez mais importante, Ela não sei como se traduz em português, qual é o título daquela? Onde ele descreve duas maneiras de se comportar com o mundo, a maneira filosófica, a maneira estética. Não, era no desenvolvimento da estética, é completamente baseado na música que agora a gente chama de clássica, na música de ópera, completamente baseado no Mozart. E interessantemente, a obra do Mozart, hoje em dia super famosa, que ele acentua por primeira vez, era uma obra que durante o tempo de vida de Mozart teve muito pouco sucesso. Esse era o Don Giovanni. Aqueles que se lembram daquele filme Amadeus, né? Quando, na primeira apresentação de Don Giovanni, quase não aplauso. Foi uma coisa histórica. Mas, de repente, 1844, e Kierkegaard acha que Don Giovanni é realmente o grande exemplo para uma relação estética com o mundo. Mas como descreve ele a relação estética? Eu acho que, de novo, tem aquela semântica, aquela intuição de uma força existencial, né? Porque ele fala que realmente a música vai subjugando o ouvinte, vai subjugando, é sublime, vai subjugando o ouvinte, subjugando a pessoa. A música, como a música de Don Giovanni, é demais. E ele joga numa coisa que se pode jogar nas línguas germânicas, no dinamarquês, no alemão. Ele joga com uma palavra dizendo, subjugando. A música me vai aproximando mais a ser doido, uma verrücktheit. Uma coisa já perdeu o controle, mas ao mesmo tempo, aquele é o paradoxo de Kierkegaard, ao mesmo tempo, talvez seja a única coisa existencial para me agarrar, para ter um lugar na vida. É claramente paradoxal a descrição, né? Vai subjugando, é forte demais, eu não posso processar, digerir, integrar a música. Estou voltando doido, mas ao mesmo tempo é a única possibilidade de me agarrar. E nesse sentido, realmente estou recomendando, eu
daí só recentemente, por primeira vez seriamente, o mundo como vontade e representação do Schopenhauer, o terceiro livro que chega à reflexão estética, né? Sobretudo o parágrafo 37 e 38 são absolutamente fantásticos. E Schopenhauer tem no centro da sua estética música. Né? Isto já é novo, né? Completamente diferente do idealismo alemão. O idealismo alemão, como a gente tem visto, não tinha lugar para a música. Fala da música, mas não tem lugar. Né? Goethe não tem uma estética, mas no Kierkegaard é central e no Schopenhauer absolutamente. Agora, só para mencionar, né, se vocês nunca têm lido Schopenhauer, o conceito central da Schopenhauer é o conceito de vontade, que não tem absolutamente nada a ver com como a gente usa vontade normalmente. A gente, normalmente, quando fala vontade, uma coisa próxima semanticamente à intenção. Não. Para Schopenhauer, der Wille é uma base, uma matriz de todos os fenômenos que obriga os fenômenos a se transformar. Mas, ao contrário, opostamente à filosofia do Hegel, não tem direção. Uma intranquilidade chega. Né? Mas a gente sempre tem que mudar, tem que dormir, tem que se despertar, tem que trabalhar, tem que voltar, tem que jantar, tem que ter sexo. A gente nunca pode ficar tranquilo. Esta base do existencialismo de Schopenhauer, que a vida humana é uma vida torturada pela vontade, para aquela intranquilidade contínua. E como a gente consegue encontrar só um momento de tranquilidade. E a tese de Schopenhauer, complicada, mas merece a pena mencionar, é que a música não é uma representação da vontade, de aquela força de intranquilidade, mas ela fala, difícil de compreender, que a música é uma alternativa. A música é equivalente à vontade, mas não expressa a vontade. A música é uma alternativa. E ele fala neste sentido, a música é quase metafísica a vida humana. Não metafísica, porque tem matéria, não metafísica no sentido, mas ele quer dizer que a música está além da nossa vida cotidiana. A música está fora da nossa vida cotidiana. E diz, por isto, durante o tempo que a gente está escutando música ou produzindo música, está com uma relação diferente à vontade. A vontade, como aquela intranquilidade básica, vai torturando a vida humana continuamente. Só quando você se está expondo à música, se você está performando, produzindo música, não compondo, então você tem um momento de tranquilidade. Mas isto nunca pode ser uma solução, porque logo a música acaba e você está de novo exposto àquela intranquilidade. Mas a possibilidade de estar em presença e aquela alternativa à vontade, né, dá momentos de tranquilidade, momentos de redenção na vida. Né? E biograficamente é interessante, o Schopenhauer praticamente cada noite da sua vida, por isso ele se mudou a uma cidade mais grande, a Frankfurt, que então é a cidade mais grande na Alemanha, ele cada noite ia a um concerto. Era realmente quase uma terapia existencial para ele. Bom, vocês vão vendo, no Schopenhauer na conta nossa era a 7ª posição, que de repente desta metade do século XIX, a música no centro da reflexão estética, filosófica estética, e está dominando aquela aproximação de música sendo uma força vital, E neste sentido, para mim, foi realmente um descoberto, são as notas do muito jovem Nietzsche para o seu livro sobre a tragédia. No livro Tragédia você tem muito menos sobre a música, mas nas notas, a música é muito central. E, interessantemente, ele fala nas notas, não no livro, que a ópera de Mozart, sobretudo o protagonista de Don Giovanni,
a música de Don Giovanni o lembra do coro na tragédia grega. Do coro na tragédia grega. E, de repente, eu diria, é o Nietzsche que dá por primeira vez um contexto histórico, aquela intuição da música como força vital. Né? E dá um contexto histórico, e realmente não sei se estão traduzidos, são as notas que se publicaram por primeira vez naquela edição italiana de editores italianos do Nietzsche, que agora é a mais importante. Mas, basicamente, Nietzsche tem aquela reflexão, como muitas vezes no Nietzsche, se é verdade ou não, é difícil de dizer, mas tem uma força inspiradora incrível. Nietzsche imagina o seguinte, que no início da humanidade, a voz somente se usava para cantar. E somente se usava para cantar sem conteúdo, não tinha semântica. O Nietzsche fala que ele não usa o conceito de comunicação, mas se poderia traduzir que a comunidade, a sociabilidade, a comunidade humana originária, uma comunidade facilitada, feita possível no canto. Seria se a gente diria como não cantar uma área, mas seria como se fala a Kleine Nachtmusik do Mozart, pequena música de noite. E a gente comunicaria assim, né? Cantando sem conteúdo seria a forma básica da sociedade humana, e por isso diz que a música não se deveria nunca ter separado do canto. A música sinfônica, diz o Nietzsche, uma aberração. E ele fala também um bom lírico, um bom músico, né, sempre produz para disparar aquele acompanhamento. Realmente, né? Se você produz música, você gosta, quer convidar para as pessoas te cantar com você. Você nunca quer ser um virtuoso, né, que na ópera vai cantando só. Não, você sempre tem que cantar. A razão existencial de cantar é provocar, disparar acompanhamento. Fica claro isso. Né? Então, realmente, eu acho que o Nietzsche dá uma dimensão especulativa, histórica, àquela posição que tem Kierkegaard por primeira vez, que tem Goethe por primeira vez. Se tem razão ou não, mas acho que aquela ideia que a primeira sociabilidade, sociedade, se baseia na voz como canto. Agora, na sequência histórica, é interessante ver que não se pode falar da estética filosófica na reflexão sobre a música sem mencionar Adorno. O Theodor Adorno, que era um compositor de música clássica atonal, eu acho que é horrível como compositor, mas as reflexões do Adorno estão muito bem canonizadas, e como alguns dos amigos sabem, eu não sou um grande torcedor do Adorno, mas Adorno é sem dúvida muito importante, então que gostaria de mencionar. O que acho interessante é a estética musical do Adorno é completamente uma volta a modelo aproximação mimética. Nesse sentido, uma intuição super interessante do Adorno é a contemporaneidade absoluta entre Hegel e Beethoven. É verdade, praticamente os mesmos status de vida, Hegel e Beethoven. Ele diz que Hegel e Beethoven são as duas grandes descrições do mundo humano. Né? Hegel, obviamente, na sua filosofia, claro que logo o Adorno queria ser marxista liberal, então Hegel naturalmente importante para isso, mas Beethoven musicalmente está fazendo a mesma coisa, né? mas Beethoven também uma descrição do mundo humano, a inovação. O que eu acho interessante na estética do Adorno é que Adorno está falando que a força descritiva da música não é uma força descritiva semântica.
Beethoven é basicamente, claro, música sinfônica. Beethoven só tem uma ópera Fidelio que era muito importante. Mas Adorno fala o que vai presentificando o mundo, fazer presente o mundo, entre aspas, descrever o mundo e a forma da música. E a forma da música. Por exemplo, no seu exemplo é que presentificar as tensões políticas, sociais, econômicas que podem existir uma sociedade é a forma da música que vai fazer isto. Vocês vejam que uma aproximação ainda semântica, a música, afinal das contas, tem uma função representativa mimética, mas aquela função representativa mimética já está diferenciado, já está desligado do canto e a forma da música. Mas, finalmente, só queria mencionar uma coisa que já em outros contextos, recentemente, nos últimos 5 anos, é importante para mim, é aquele conceito do Deleuze e Guattari de intensidade. Que são dos poucos filósofos que desenvolvem intensidade naquele livro que tem no Mille Plateaux, né? Tem vários parágrafos sobre intensidade, onde falam da música, mas não é estética da música. Mas o que acho interessante na proposta de Deleuze e Guattari, talvez são os únicos que dão uma possibilidade conceitual de associar com aquela intuição que a gente tem no Kierkegaard, a gente tem, de uma certa maneira, no Schopenhauer, no Nietzsche, de se agarrar. Que a música dá a possibilidade de se agarrar, to hold on to something, né? Como se fala em inglês, numa situação existencial precária. Por que estou dizendo isto? Porque o Deleuze e Guattari estão descrevendo intensidade. Intensidade é sempre um processo. Um processo que leva de uma situação de contingência absoluta. Você poderia fazer 1000 coisas diferentes, você vai escolhendo, mas uma vez que você entra naquele processo de intensidade, você vai acabando, extremamente falando, num buraco preto. Você vai acabando numa situação onde você não tem escolha nenhuma, né? Imagine, por exemplo, dançando. Eu nunca consigo dançar bem, mas pessoas que dançam bem entram e podem decidir aqui eu participar, não. Mas uma vez que você está lá, uma vez que você faz parte de um ritmo comum, você já não está fazendo uma escolha. Você está completamente fora da contingência. Buraco preto tem a impressão de negativo, mas você, de repente, tem uma coisa para se agarrar, para ganhar uma segurança existencial que você normalmente, sobretudo no mundo de hoje, não tem. Bom, finalmente, isso tem, não sei se a impressão das suas caras é que isso tem sido mais ou menos interessante, espero que tenha sido interessante. Eu posso acabar em 15, 20 minutos e a gente vai ter algum tempo para debate. Mas, segunda parte, o que fica claro é que aquela reflexão da estética filosófica sobre a música produz uma riqueza enorme de posições, mas o que não está produzindo são duas coisas. Primeiro, que não existe uma aproximação. Não podemos dizer que talvez que desde o Goethe aquela aproximação da força vital ter melhorado muito, né? São sempre aspectos novos, mas não existe realmente um progresso. E, ao mesmo tempo, eu estou achando que, apesar daquela riqueza conceitual, e com a música em particular, sempre existe it falls short of explaining. Sempre tem uma impressão que não capta realmente o que está existindo se estou ouvindo uma música, pode ser Beethoven, pode ser a Adele, que estou adorando, pode ser o Caetano Veloso, pode ser muitas coisas, né? Não tem que ser necessariamente Mozart.
Mas, como já falei, o que acho interessante, o que para mim foi realmente o descobrimento, que ninguém que eu saiba tinha articulado antes, que existem dois tipos muito claramente diferenciados de aproximação à estética da música. Existe desde o idealismo alemão, desde o seu início, aquele esforço mimético que basicamente sempre tinha levado à exclusão da música da estética, no caso do canto, no caso de Hegel, etc., etc., o qual explica o esforço de Adorno. Adorno diz que não, é precisamente a forma da música, o ritmo da música, as melodias da música, a matéria da música é capaz de presentificar, né? Ela não fala representar, de fazer presente tensões na sociedade, por exemplo. É ainda uma aproximação mimética, mas bem diferente. E, do outro lado, existe aquela concepção da música como força vital, cujos elementos mais centrais, para mim, não sistemáticos, né? São aquela coisa de impulso a acompanhar, nesse sentido, impulso de uma sociabilidade, né? Música como meio de sociabilidade, inevitavelmente, não no sentido que a música tem aquela função, mas você não consegue ouvir a música sem ter um impulso de comunidade. E também aquela conotação de aquela função sendo muito originária, muito arcaica. Como fala o Nietzsche, talvez o começo da vida humana realmente era aquela comunicação no canto sem conteúdo, sem significado. Agora, como já falei, eu acho que, claro, são duas alternativas. Na história da reflexão estética, são duas alternativas cuja sequência cronológica não leva a nenhuma solução. Mas a gente poderia dizer, jogando com uma ideia, com uma intuição de Nietzsche, como já falei também naquele seminário de Lisboa de Tecnologia da Voz, se a gente começa, acredita, né, usa aquela intuição de Nietzsche, então a história cultural é uma história de uma perda progressiva da voz. A voz vai perder cada vez mais. Né? Se a gente acredita no Nietzsche, no início está somente a voz. A voz humana sem conteúdo, sem significado, e a totalidade do que a gente poderia chamar o início da cultura humana. E desde o momento que a voz também se está usando para articular significado, conteúdo, já vai perdendo a voz do canto, vai perdendo a música, né? Vai perdendo a música. Então, você poderia falar que com a emergência cultural, né, da ópera como forma, que não existia na antiguidade clássica, não existia uma coisa como ópera. Ópera é uma coisa do século XVI, XVII, quando se vai desenvolvendo. Então já existe uma diferenciação entre aquele cantora profissional da ópera, que é um virtuoso, cuja voz já não está convidando a acompanhar, ser acompanhado, e a chamada música popular. Só a música popular vai convidando acompanhamento. E, de novo, com uma nota, não a pé da página, mas a pé da minha fala, Mozart, nesse sentido, acha excepcional, né? Eu não sou o único que acha que as áreas de Mozart muitas vezes têm aquele impulso de acompanhar. Né? Aquele impulso de acompanhar é como se Mozart tivesse conseguido manter uma parte daquela função originária, daquela função arcaica na sua música. Mas, sobretudo, e isso é importante, e lá talvez o Adorno tinha razão, no tempo da vida do Mozart, no tempo da vida do Beethoven, existe de repente, por primeira vez, né? Não existia no Bach, por exemplo,
porque a música de órgão de Bach sempre estava escrita como a ideia de ficar acompanhado de música vocal, né? dos crentes que estão na igreja. Hoje em dia se vai performando sem isto muitas vezes, mas a música de Bach não é ainda uma música absoluta no sentido de Beethoven. Só ao redor de 1800 está saindo por primeira vez a ideia de uma música absoluta, de uma música que quer ser, de uma forma abstrata, uma descrição do mundo, naquela ideia do Adorno, que Hegel e Beethoven ao mesmo tempo. E esqueci de dizer que é importante no Adorno. Adorno diz que aquela música sinfônica, instrumental, absoluta, eu não concordaria porque nem consigo ler uma partitura, mas ele diz que é suficiente ler a partitura. Em realidade, é muito lindo ouvir a Novena Sinfonia de Beethoven, mas no sentido da função mimética da música de Beethoven, se você consegue ler a partitura, imaginar a música, é suficiente ler a partitura, captar aquela descrição. Fica claro, eu não estou concordando, né? mas acho interessante. E, claro, a transição mais dramática naquela história imaginada da perda contínua da função original da voz, da música, seria aquela transição até a música absoluta, a música de partitura, a música que somente quer ser função mimética do mundo. Agora, segundo tenho falado, até agora, tenho dado a impressão que vou dizer que não, o Mozart foi a exceção. O Mozart não queria participar nisto. O Mozart queria manter, talvez, a função original da voz, etc., etc. Não, biograficamente não é verdade. A decisão do jovem Mozart, muito complicada, talvez realmente o início da sua vida falida, de se mudar de Salzburgo, a sua cidade de nascimento. Ele teve um muito bom emprego com o arcebispo, que era o regente de Salzburgo, a Viena. A decisão de mudar a Viena é uma decisão de participar naquela coisa nova, que para ele não representa ainda o Beethoven, porque vai conhecer o Beethoven, mas Beethoven muito mais jovem, mas o Haydn, por exemplo, né? H-A-Y-D-N, né? O Haydn. Haydn que escreve óperas, mas Haydn realmente o que está perseguindo é a música absoluta. E Mozart quer participar nisto. Mozart absoluta quer participar nisto, tem esperança de que se ele vai mudando a Viena que pode participar mais daquele movimento que ele já percebe como novo e ao mesmo tempo consegue ganhar dinheiro. Né? Mas a mudança de Mozart de Salzburgo a Viena, um distanciamento decidido de ele da música vocal. Da música vocal. Agora, a coisa interessante e claramente não controlada do Mozart, talvez até parte da sua vida completamente descomposta e falida, é que, como tem mostrado, né, com uma plena competência musicológica, o Gernot Gruber, G-R-U-B-E-R, Gruber, que é o mais grande especialista de Mozart hoje, se tem interesse uma boa biografia, uma análise da obra de Gruber, G-R-U-B-E-R, realmente fantástico. Ele diz que, apesar da sua intenção, Mozart talvez seja o único que, sem ter aquela intenção, ele vai perseguindo aquela ideia da música mimética, não na música sinfônica, não na música instrumental que ele escreve, que é muito boa, mas na ópera. Estranhamente, o Mozart teve a ambição, ele fala disto, de captar na música da ópera, não dos conteúdos da ópera, que sempre são ridículos. Né? A ópera sempre
o conteúdo da ópera é sempre um teatro de sétima categoria, mas na sua música, ele quer captar o que chama a atmosfera contemporânea popular do seu tempo. O qual, de novo, né, se lembram de Amadeu, leva uma coisa quase trágica na sua vida, porque a primeira ópera que Mozart representa em Viena, Entführung aus dem Serail, tem um sucesso absoluto. O grande momento do Mozart, o imperador está felicitando Mozart, tudo isso. Então, Mozart tenta desenvolver aquela função de descrição do mundo, ao contrário dos outros compositores, não na música sinfônica, sobretudo, mas na ópera, sobretudo. Se poderia mostrar como Le Nozze di Figaro são muito mais miméticas neste sentido que de Entführung aus dem Serail, e que Don Giovanni ainda mais mimético. E tem cada vez menos sucesso. Tem cada vez menos sucesso, tão pouco sucesso que a última ópera de ele, a Flauta Mágica, já nem se podia representar nos grandes prédios de ópera. Se representa fora da cidade, com muito êxito, um público completamente não qualificado. Se poderia dizer que o Mozart está tentando de fazer, desenvolver aquela função descritiva da ópera na música vocal, na música vocal na ópera, era demais para os ouvintes, para os torcedores, para os especialistas do seu tempo. E, neste sentido, acho fascinante que a primeira vez que Don Giovanni, se fala de Don Giovanni como ópera importante, canonizada, e talvez seja a mais canonizada hoje em dia, é tão tarde como 1844, o Kierkegaard, o primeiro que fala disso. Durante o tempo de Mozart, isso era demais. Mas agora, saindo de discurso histórico, se poderia dizer que Mozart talvez seja o único compositor que, de um lado, fez a transição à música sinfônica absoluta, sem abandonar, do outro lado, aquela coisa primária, impulsiva, de acompanhamento, de força vital. Sabe, né? Que quando se diria que Beethoven, por exemplo, Fidelio, uma boa ópera, mas das poucas vezes que tenho ouvido Fidelio, eu não tenho vontade, ninguém tem vontade de acompanhar, né? Que você sempre tem Mozart, na última ópera, A Flauta Mágica. Então, ele capta aquela força, e, ao mesmo tempo, existe uma função descritiva do mundo. Então, aquela combinação, talvez, né, explique porque Mozart tem aquela popularidade, tem aquela irresistibilidade que estou falando, mas além da estética filosófica da música, diria que com aquelas duas funções, com aquelas duas dimensões que a música de Mozart tem, ao menos o momento de ouvir uma música de Mozart, a gente deveria ouvir juntos uma música de Mozart nesse momento, seria bom, né? Sempre leva ao momento que não só seja uma descrição de uma, para citar o Schiller, bela sociedade, mas durante o momento de ouvir aquela bela sociedade é uma realidade. Aquela bela sociedade de uma sociabilidade que não está excluindo o corpo. Quando a gente fala de um partido, um grupo de torcedores, a gente está excluindo o corpo. Não. Para ouvir aquela música, a gente está lá com o seu corpo, mas, ao mesmo tempo,
está sugerindo uma concepção quase mimética do mundo. Então, eu não diria uma utopia, não um projeto, mas eu gosto daquela impressão do Schiller, que não podia falar do Mozart, mas de uma bela sociedade. Captam o que eu dizia? Que durante o momento de uma representação, de uma performance, de uma ópera de Mozart, você, graças a essa música, está fazendo parte de uma comunidade que, ao mesmo tempo, aquela comunidade existe na sua imaginação. Você está imaginando o que você está sendo naquele mundo. É muito difícil de conceitualizar, mas eu acho que não há uma duplicidade, aquela unidade não mediatizada talvez seja o valor, a grande possibilidade política ou não, que tem a música, não só a música de Mozart, mas a música em qualquer momento. Enquanto Mozart, devo dizer que, por primeira vez, né, aquela ideia me ajudou a compreender um pouco, como podia dizer que eu posso imaginar uma vida, viver sem música, mas é difícil me imaginar viver sem Mozart, porque realmente que aquela música tem momentos únicos, momentos que vão realmente além de uma capacidade descritiva. Já acabei. Muito obrigado. E a culpa é sua, porque a impressão que teve é que vocês todos seguiram com interesse, então, como sempre, estendi demais. Mas muito obrigado. Bravíssimo. Sérgio, muito obrigado você por essa palestra extraordinária. Nós vamos abrir, então, temos aqui uma meia horinha, vou pedir que as perguntas sejam, por favor, breves. Antes, só dar uma notícia para quem ainda não a tem, que o livro do Gumbrecht, Os Poderes da Filologia, foi traduzido e está sendo preparado para ser lançado pela editora Contraponto. Então, em breve, nós teremos mais um volume do professor Gumbrecht conosco. E o Diderot, a tradução está feita, está saindo no Unesp, né? O Diderot, a tradução está saindo na Unesp, olha. Como a gente já está fazendo a propaganda, a Unesp também vai publicar uma coleção de retratos que tem. São retratos, eu acho que as pessoas grandes, Derrida, Foucault, etc., das ciências humanas do século XX, são 13 retratos, mas a condição genérica que achei interessante é eu só escrever sobre pessoas que eu conheci pessoalmente. Então, são retratos breves de 5 ou 10 páginas, Gracie conhece muito delas, por exemplo, mas cada um tem uma... E não estou dizendo que eu era importante, né? Que não, ao contrário, eu tenho um retrato do Lévi-Strauss, que o retrato que Lévi-Strauss achava que eu era um idiota, o Lévi-Strauss já estava doido, porque era durante o último ano da vida dele, mas sempre tem uma anedota. Isso vai sair, eu acho que finais de 21, como é janeiro 22 também, não, acho que vai ser um livrito pequeno, mas eu gosto bastante dos retratos. O título de aquele é Perfis. Maravilha. Muito bom. Então, a palavra está aberta, se alguém quiser fazer uma pergunta. Seria horrível não ter pergunta. Né? A Gabriel sabia. Boa noite. Boa noite. Por favor, Gabriel. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já fiz para o CEP, mas que eu acho que é uma pergunta boa para se pensar, não numa resposta, mas em possibilidades, que é pensando que o canto tem essa questão do... Quando a gente canta, a gente quer convidar o outro para cantar também, né? A gente estende esse convite, digamos assim, né? Na esperança de que seja aceito. A minha pergunta é, por que a gente aceita esse convite? Por que cantamos juntos, né? Why do we sing? Por que a gente aceita? Não sei, eu vou na lógica da minha exposição, mas isso seria só um começo de
se fala, né, de discussão seria que talvez a gente está vivendo ainda com o impulso originário de sociabilidade que nas concepções, nos rituais, nas formas de sociabilidade que a gente tem, está cada vez menos satisfeito, né? Que porque a gente hoje em dia a gente entra numa interação, por exemplo, né, que como você sabe, eu escrevi aquele livro sobre o torcedor, sobre os estádios, né, sobre aquela coisa que se chama ultras nos estádios europeus, né, aqueles torcedores agressivos, a falange do Flamengo, por exemplo. Né. E lá, realmente, eu acho que é a forma normal de conexão social, não de falar. Eu realmente, quando estou no estádio, se a pessoa que estou no estádio que me falar é horrível, né? Eu odeio a pessoa que quer falar, mas ao mesmo tempo tem uma reação muito forte, né? Pode ser que é um abraço depois de um gol, depois de um touchdown, né? Você se vai movendo no ritmo, é muito fácil cantando, né? Que tem aquela coisa de cantar em línguas, né? Acho sempre incrível no meu estádio preferido, meu time preferido no futebol europeu, Borussia Dortmund, né, que tem aquela tribuna para quase 30.000 pessoas, que são todos de pé. E, segundo os ingressos, né, nenhum deles sabe falar inglês, mas eles estão cantando canções em inglês sem acento. Né? Isto é falar em línguas, no sentido bíblico. E, então, convite é uma... talvez seja melhor com o conceito de melhor que acompanhamento que eu falei, mas eu intencionalmente falei no impulso, né? Talvez seja um impulso cada vez menos redimido baixo nossas condições sociais, né? Também no ritual de música clássica, né? Você está na música clássica e você não pode mover o seu corpo, está lá assim, nem falar de acompanhar cantando numa casa de ópera, né? Etc, etc. Então, a ideia de Nietzscheana de música como origem acho tentadora, mas a gente nunca vai ser capaz de provar. Mas para disparar pensamentos interessantes, né? Dizia que talvez seja uma dimensão existencial muito, muito elementar, muito elementar, que a música consegue atuar, mas se observarmos as instituições musicais, né, muitas vezes estão construídas para reprimir isto, para não fazer este convite. Você até... Nossa, é interessante que, claro, que os acontecimentos de música popular hoje em dia sempre são nos grandes estádios, mas até lá tem muito controle, né? Quando fazem, por exemplo, se fala onda ola nos estádios de futebol, acho horrível, né? Quando estão organizando isso, né? Que aquelas coisas têm o seu charme, a sua força, o seu perigo também, quando deixa sair, né? Então, talvez se poderia dizer que a resposta seria que deixar se redimir aquela dimensão, aquele impulso, talvez original, né? Este seria o convite, não um convite verbal, né? Que você pode participar agora. Não sei se eu estou no estádio e tenho vontade de me mover com os outros torcedores, né? Qualquer coisa que seja, mas não tem que ser o estádio, isso que é meu exemplo preferido, como vocês sabem. Ricardo Gonçalves. Opa, tá dando para me ouvir bem? Muito bem. Show. Se não conseguir, se não ter uma boa resposta, a culpa é minha. Eu achei que foi ótima a resposta para o Gabriel. Bom, a minha pergunta, ela parte muito do fato de, assim, eu componho, né, eu trabalho com música, né, eu estudo música também sobre uma perspectiva filosófica, assim, e eu senti falta, talvez, nas apresentações que você fez, assim, desses autores, das estéticas deles. Claro, eles comentam um pouco sobre música, mas menos ainda sobre essa perspectiva, vamos dizer, mais do ponto de vista de quem compõe a música.
E eu acho que essa dimensão mimética que você levanta, que eu achei super interessante, essa mimética no sentido de você resgatoria do Adorno, de certa forma, vejo muito forte também o movimento, vamos dizer, no ato de composição musical e de performance e tudo, de você mimetizar outras experiências musicais que aconteceram antes, ali, que antecedem aquela experiência que você está realizando agora. Aí eu queria, de repente, você pudesse comentar alguma coisa mais sobre isso, como que, de repente, esses autores articulam isso, ou como você vê isso. Mas olha que, em primeiro lugar, que agradeço, né, porque uma dimensão que conheço pouco, mas talvez a minha pergunta seria, primeiramente, que, claro, se pode chamar isto de mimético, mas é uma pergunta realmente, não é uma crítica, né, aproveitando a tua presença, mas não se poderia dizer que talvez seja mais uma participação, acompanhamento além do tempo. Quer dizer que a minha mulher viu ontem um documental sobre os Bee Gees, né? Então, logo ontem eu estava falando, eu não ouvi, estava falando, então a gente voltou a ouvir Bee Gees, né? Então, claro, os Bee Gees hoje em dia estão tão longe quase como Mozart. Agora, se eu seria músico, talvez teria tido vontade ontem, realmente teve um impacto muito forte, né? Ter vontade de acompanhar os Bee Gees, né? E, ao mesmo tempo, até aquela coisa ridícula que eu fiz no início da minha exposição, eles dizem, voi que sabe, é estranho, né? Porque fazendo isto, existe uma relação social, né, graças à voz, com o compositor, com Mozart, mas também com os cantantes de todos os tempos que têm cantado aquela música. Quer dizer que, nesse sentido, achei que, se não completamente errei na minha compreensão, mas não mimético realmente, né? Se poderia chamar de mimético, não tenho nada em contra, mas seria então um conteúdo, um uso de mimético mais perto do que eu chamei de acompanhar, né? Mas acompanhar é coisa interessante, estou achando, trazendo, sem problema, eliminando a distância cronológica. De repente, né? Quando não sei, acho interessante, né? No cânone da ópera hoje em dia, é quase o que faz uma casa, um Metropolitan Opera ou a Ópera Nacional de Munique. O que estão fazendo é todo um repertório muito antigo, mas o repertório antigo que parece que perde a atualidade muito menos que outros gêneros. Ópera especificamente, né? Aquela música clássica, especificamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma pergunta mais histórica seria que se aquela capacidade da música clássica de permanecer era uma possibilidade reduzida cronologicamente, né? Se fala muitas vezes dos clássicos de Viena, mais ou menos, entre Haydn e Beethoven. E logo já não tanto. Eu acho que, por exemplo, já o Wagner é muito mais histórico. Eu, também por razões ideológicas, não gosto nada do Wagner. Nascido na Alemanha, perto do Wagner, é ruim. Mas, apesar da qualidade ou não, acho que é muito mais do momento histórico que outros, né? Bom, mas primeiro, Ricardo, eu gostaria a tua reação, que se você acha que aquele, o que você chama mimético, não tem uma coisa de acompanhar, e segundo, não sei, não tem que ser com música clássica, claro que se você acha talvez que, não no sentido que os gênios eram todos de algum momento, mas que aquele status fora de temporalidade, fora de historicidade, seja reduzido a um certo momento. Não sei se estou especulando completamente. Olha, eu gostei bastante dessa coisa do acompanhar. Eu acho que tem sim muito a ver esse sentido de. Justamente, como você falou, essa coisa de transcender esse tempo cronológico, né? De certa forma, de
criar essa articulação, esse senso talvez dessa bela comunidade aí que você falou do Schiller, né? Só que com indivíduos, personalidades, né? Tão separadas historicamente, assim, e cronologicamente. Isso é muito lindo, não tinha pensado no Chile, é fantástico. Mas Que fica bonito, né? a bela sociedade, e Chile nunca fala da música, mas a ideia da bela sociedade que queria preservar, né? A bela sociedade talvez seria uma sociedade que elimina a distância cronológica. Né? Exato, exato. Que eu achei justamente tem essa carga muito forte na música, e no que eu estava, de certa forma, me referindo a esse processo mais mimético, assim, meio de você trazer elementos passados à memória, né? E, de certa maneira, eliminar essa distância. Que eu achei que você conseguiu enquadrar bem nessa coisa do acompanhar, que eu acho que ficou muito bom mesmo. Olha, você estuda música, falou, mas você joga um instrumento, né? Toco violão. Violão. Uhum. Agora, por exemplo, quando logo a gente outras perguntas, mas se você está tocando violão, não sei, se é Schumann ou quem seja, mas no momento de performance, você está tomando em conta a diferença histórica ou diria você que quase se tem que eliminar para jogar bem? Não sei, de novo. Olha, pessoalmente, assim, particularmente, eu tento eliminar essa distância, né? E justamente trazendo mais coisas na minha performance que, vamos dizer, sejam decisões minhas, assim, de agora, né? Uhum. Sobre aquela música, que eu achei um jeito legal de articular essa ideia de uma música antiga sempre como uma novidade, assim, né? Muito bem. Bom, outra. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Gilberto de Souza. Vou pedir para o pessoal que quer fazer perguntas, se puder escrever aqui no chat, porque tem uma ordem do pessoal que está. Tá bom? Se não puder, Cid, eu acho que depois de você, tá bom? Ok. O Gilberto tinha pedido para falar. Oi, Por Sidney. favor, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Gibran aqui. Gibran. Isso. Eu também tenho um perfil musical. Agora eu estou cursando um doutorado em letras, mas eu fiz um DMA, um Doctor of Musical Arts em performance musical, né? Então é uma área de bastante interesse, filosofia, música e literatura, né? Duas coisas que me chamaram a atenção. Essa ideia do valor existencial é uma busca muito grande na estética de sempre, né? De entender o que qual que é o sentido, o significado e para que serve. Só que tem um problema de essa ideia ela passa pela linguagem, né? E essa necessidade do entendimento gera um obstáculo. Eu acho que depois desses autores que o senhor mencionou, a gente tem uma tentativa mais forte de entender a experiência estética como experiência mesmo, nem tanto como um grupo de conceitos. E aí a gente tem uma divisão da experiência estética, o foco na experiência estética dos filósofos externalistas e os internalistas, que focam ou no objeto ou na experiência subjetiva, né? E sempre na intenção de buscar esse valor existencial. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: essa ideia de falar sobre o conteúdo da música, igual o senhor mencionou de Kant e de Hegel, que ela não teria um conteúdo filosófico, eu acho que isso aí é um sintoma exatamente de tentar traduzir pelo entendimento o que a música representa. Agora, vamos pensar no seguinte: quando a gente tem a separação de música absoluta e música programática, né? Então, vamos supor, se a música é chamada O Lamento, ou choro, ou tristeza, só o fato de ter um título, ela já vai condicionar uma resposta de quem quer que esteja ouvindo, né? Então, tem uma coisa que é interessante, que é um campo da música, da teoria musical, que lida com semântica musical. Então, você tem modos de representação e tudo mais, e que eu acho que eles permitem falar de uma sugestão de conteúdo que é realizada pelos ouvintes de formas distintas. Então, a gente não consegue falar o seguinte: o que o compositor quis dizer com isso? Não. Ele criou um meio um meio que sugere
o sentido. E, na verdade, essa audição ela vai ter uma projeção de uma ideia de a realização de potencial dramático da música, mesmo sendo música absoluta. Então, se a gente pensa nas interações dos instrumentos numa música, vai ter uma associação com o aspecto humano, né? O nosso entendimento de interações humanas, ou de enunciações, né? E etc. Eu queria perguntar para o senhor se você já fez alguma consideração sobre os aspectos representativos da música, sem a intenção de ser programática, ou seja, da música absoluta. Acho fantástico e muito importante, né? De novo, tem aqui de um lado a minha, como eu falei, né? Incompetência, não tem muita cultura musical, nem competência musicológica, ao mesmo tempo que recentemente tem uma atração muito forte, talvez que não tem nada a ver mesmo, mas existencialmente devo dizer que tanto a música como também a mesma coisa com a poesia são cada vez mais importantes na minha vida. Devo dizer, nos primeiros 50 anos da minha vida tive uma posição muito inferior. Não estou dizendo que seja típico da velhice e tal, mas de repente, e trágico, comicamente, tarde demais para mim tenho aquele fascínio. Bom, a primeira resposta, né, que como parece com você que toda música programática, né, sempre achei que era um erro, realmente, né? O erro do século XIX, hoje em dia poderia dizer, sabendo mais da história da reflexão estética sobre a música, talvez em parte induzido por a estética, induzido por uma posição como aquela do canto do Hegel, dizendo, mas se eles dizem que a música não é capaz de propor alguma coisa para pensar, né, para citar o Kant, a gente pode conseguir isto. Então, como na minha tradição nativa, na alemã, o compositor mais associado com a música programática, a segunda resposta, é o Wagner. E, claro, é horrível, né? Como nativo alemão, você quer evitar o Wagner, a ideologia antissemítica, nacionalista, tudo isso, daquela coisa barroca, e eu acho que inaceitável, terrível, você quer eliminar. Mas, e agora me estou aproximando, que naquela reflexão que hoje apresentei, achei que talvez se existe uma dimensão que, por falta de uma melhor palavra, entre muitas aspas, se deveria chamar semântica. Né? Se deveria chamar semântica. Quando eu falei no final, a ideia do Mozart seria de você imaginar, imaginação é um conceito muito complexo, mas imaginar aquela sociedade que você está sendo no momento de ouvir a música. Você está realizando o que você está ao mesmo tempo o que está imaginando. E acho, para não fechar, mas acho a tua proposta, né, indireta de dizer talvez seja ao contrário da música programática, o potencial dramático da música, né, que seria capaz de produzir uma certa convergência na imaginação. E estou falando imaginação em diferença conceitual de significado. Né? Quando se fala significado, seria... quando se fala imaginação, se fala de uma substância de conteúdo sem forma. Imaginação não é uma coisa que você pode facilmente traduzir em conceitos. Por isso, quando a gente fala de um sono, o sono seria, por definição, uma substância de conteúdo. O sono sempre estaria além da articulação. Você se vai despertando, alguém pergunta sobre o seu sono, você vai articulando, vai inventando uma história, mas aquela história não é realmente o sono. O sono é uma coisa que não cabe na conceitualidade. E, nesse sentido, acho excelente como uma coisa para desenvolver, dizer que aquele potencial dramático da música,
talvez uma coisa relativamente próxima ao que Adorno descreve quando fala é o material da música que vai articulando, presentificando aquelas tensões e não é um conteúdo. Aquele potencial dramático tem uma capacidade de disparar imaginação. E esta imaginação, não um conceito de uma nova sociedade, é que a gente está tendo na cabeça ao mesmo tempo de ser aquela comunidade no momento de ouvir a música. Mas, de novo, de dizer que não a música programática, eu, no final das contas, até agora tenho chegado a um ponto de dizer, não, eliminar a dimensão, entre aspas, semânticas completamente um erro. Entra, mas não entra no nível de significado e, por isso, eu acho que música programática é um erro histórico. Sepp, para manter o seu horário do seu exame da Covid, nós temos mais uma pergunta aqui do Sidney Cleto, e talvez seja a última, tá bom? Ok, muito bem. Sidney, talvez seja a última pergunta por causa do horário, tá bom? Ok. Sidney. Professor, boa noite. Boa noite, Sidney. Achei sensacional a sua palestra. Eu acho que sempre procuro, né, buscar ali, por exemplo, alguma coisa nova, e eu acho que eu achei alguma coisa nova. Então, eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai. Eu não sou um músico, digamos assim, profissional, já fui, mas não sou mais. Mas não um grande músico, eu era um músico popular, né? Meu pai é um fundador do grupo dos Melômanos, né? Diocese de Ópera de Curitiba, há mais de 40 anos. E a gente eu vi a sua fala sobre a questão da ópera. E eu fiquei extremamente, assim, digamos, interessado por essa questão de que a ópera é um mal menor. Não foi essas suas palavras, mas eu entendi mais ou menos assim, que a ópera, diante de um Mozart, talvez, eu concordo, não teria sentido. Não teria mesmo. Mas eu fico, assim, abismado, professor, com a sua eloquência a respeito, né, dessas colocações. Mas eu gostaria de saber, né, em que sentido segue, digamos assim, o conceito e essa questão, né, da música de Mozart, a ópera e o entendimento das pessoas sobre o que ela representa. Muito obrigado. Não, isto tem um interesse bastante grande nisso. Em primeiro lugar, claro que quando estou falando de ópera, tão generalmente, né, que me estou referindo a uma forma ritualizada, institucionalizada da ópera. Não estou excluindo que alguém que está atuando numa ópera, que está cantando numa ópera, que está na orquestra, uma ópera, um compositor, tem uma relação completamente diferente. O que quer dizer que naquela história da perda contínua, né, que estou começando com aquela intuição, aquela imaginação do Nietzsche, eu diria que tenho a impressão, talvez não sepa suficientemente da história da música, mas a forma original daquela separação até hoje em dia é muito forte entre música popular e música clássica, né? Que seja popular ou não. Aquela ambição acho interessante também, muitas vezes, que se você fala com músicos populares, não, que tem ambição de ser melhor, né? Música popular não é suficiente, não, você tem que ser uma coisa, inovação, tem que inovar. Por exemplo, né? Aquela ambição de sempre inovar, de fazer qualquer coisa nova que ninguém tem feito ainda, que isto já seria típico de música não popular. E eu acho que, agora falando daquele elemento básico do cantante, da voz como primeira música, né, que uma área numa ópera e um cantante especializado, profissional,
que tinha voz de virtuoso, né? Aquele conceito italiano importante, virtuoso, que sabe fazer coisas com a sua voz que sem uma formação, educação profissional especializada você não conseguir. Não tenho nada em contra, mas esta é uma separação que talvez contribuía àquela repressão daquele elemento que falei na primeira pergunta do Gabriel, né? Aquela coisa muito básica, aquela coisa que hoje em dia já não se redime, aquela coisa, se você vai a um concerto de música clássica, você não tem permisso de mover o seu corpo, né? E quando, claro que é óperas maravilhosas, mas isto já na história de óperas se está perdendo. E a ideia agora sobre Mozart, mas não estou falando para falar mais do Mozart, mas a ideia seria que não que a genialidade que talvez seja a casualidade do Mozart seria que o Mozart não perdeu aquela dimensão numas formas musicais que já então na sua vida já não eram populares, né? Mas ele, se fala, conseguiu manter aquela dimensão, seria como se Mozart tivesse tido a intenção de fazer isso. Não, intenção não teve, mas talvez por um erro, talvez por aquela vida falida, né? E talvez porque ele já, depois do primeiro sucesso, em Viena já não teve sucesso, mas isto ao mesmo tempo foi por causa de uma simultaneidade de duas dimensões por manter aquela coisa de acompanhar, que na música absoluta já se estava eliminando. Mas, no final das contas, e muito no sentido da tua pergunta, a minha intenção não era tanto de falar do Mozart. Mozart é um fascínio mais bem patológico, pessoal que tenho, né? Mas chegar lá daria talvez, né, voltando ao que disse o Ricardo, por exemplo, daria talvez uma compreensão mais complexa, melhor e mais adequada das compreensões que estão propondo as estéticas da música, que são boas todas, mas sempre quando estou lendo tenho a impressão de ser muito boas, mas secas demais, né? Não estão chegando completamente. E quando estou chegando a dizer o que quero dizer, disparado por Mozart, sempre penso que não consigo totalmente, né? Mas tive a impressão, não sei, né? Não quero redimir a minha própria exposição, no final das contas, naquele momento que acabei, ao menos muitas caras pareciam assim, existe algo assim, existe precisamente, né? Quando a gente falei com Guibra agora, né? Que não é música programática, mas existe uma dimensão de conteúdo que seja talvez mais imaginação. E quando você está ouvindo, existe uma dimensão de imaginação compartida, que não se poderia transformar em semântica, mas que faz parte daquele momento. Bom, já são 5 horas da tarde aí para você, são 9 horas para nós. Talvez a bela sociedade, a bela comunidade seja aquela que todos nós cantemos juntos, não é isso? E as nossas vozes possam ser ouvidas. O Ricardo poderia tirar a música, então a gente já. Muito obrigado, né? Como sempre, que incrível que toma mais notas quando falo de amigos e colegas do Rio de Janeiro, do Brasil. Para mim foi super produtivo, né? A escolha realmente disso, para mim a razão foi que uma coisa completamente sem acabar. Acho que tem algumas intuições novas e boas que quero desenvolver, mas estou voltando, estou indo ao meu teste de COVID agora com bastantes ideias novas. E, infelizmente, com mais vontade ainda que 2 horas atrás de voltar, né? E de estar com vocês. Talvez a gente vai lembrando, ano próximo, talvez seja possível, agosto, setembro, meu tempo típico de presença no Rio de Janeiro, estar juntos, corporalmente. Então, a gente poderia começar cantando juntos, acompanhar. Saiba que faremos tudo para que isso aconteça.
Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que participaram, o pessoal da Uni Andrade aí que veio em massa, muito obrigado também pela presença, a turma da PUC, e tudo de bom aí para vocês. Tchau, tchau, tchau. Muitos abraços. Até.